Depois da época das bruxas, em Regresso Alucinante, os fãs exigiram o regresso do mal na sua forma original, com fato macaco, máscara despenteada mergulhada em lexívia e um facalhão de trinchar perus estofados. Apertem os vossos esfíncteres com toda a força porque o Michael Myers está de volta. Depois de 2 sucessos de bilheteira, a saga de terror Halloween estagnava no ambicioso mas fracassado terceiro filme, que esperava transformar o franchise iniciado por John Carpenter numa série antológica, onde cada filme teria a sua história independente. Durante os 5 anos seguintes, o Dia das Bruxas deixou de ser festejado com a matança adolescente de Haddonfield nos cinemas. Porém, o fenómeno slasher que Halloween ele próprio tinha lançado a semente em 1978, proliferava agora por outros universos como em Pesadelo em Elm Street ou Sexta-feira 13. Era uma questão de tempo até que Michael Myers, o implacável assassino, renascesse literalmente das chamas. Hoje retomamos o podcast do ano passado e seguimos caminho com Halloween 4, Halloween 5, A Maldição de Michael Myers, o 6º capítulo, e o terceiro deste segundo ciclo sangrento. Já daqui a pouco abrimos as portas a Dwight Little, realizador de Return of Michael Myers, para nos revelar em exclusivo as sumarentas histórias de bastidores do quarto filme. Mas antes disso, voltamos a sentar connosco Carla Rodrigues e Guilherme Trindade para continuar aquilo que começámos em 2020. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada. Olá, Carla. É um Olá, prazer estar de volta. Queria só agradecer-vos para poder continuar aqui a saga Season of the Witch 2, 3 e 4. É isto que viemos ver, certo? Porque eu estava muito mais investido no spin-off do que na saga do Michael Myers. É sério? Deve ser um caso muito raro, digo-te já. Mas ainda tenho a música na cabeça do Happy Happy Halloween. É só por isso. Traumatizou a tua infância, é por isso então, já percebemos. Quem estiver a apanhar este episódio pode sempre ouvir o nosso episódio do ano passado em que nós cobrimos, salvo seja, os 3 primeiros filmes da saga, este inclusive. Mas agora vamos seguir caminho. Vamos isso e vamos começar então agora este podcast com o Halloween 4 The Return of Michael Myers, que é de 1988 e foi realizado pelo nosso convidado com quem vamos falar já a seguir, o Dwight H. Little. E então, a história deste filme passa-se 10 anos depois do massacre original em Haddonfield, em que Michael Myers é transferido do hospital, de onde estava numa espécie de coma, após a explosão final de Halloween 2. Durante a transferência, na véspera de Halloween, Myers acorda e dá início à chacina slasher a que nos havia habituado e, para mim, não desilude. Desta vez, o alvo da vingança de Myers é a sua sobrinha de 10 anos, Jamie Lloyd. O Dr. Loomis também sobreviveu à fatídica explosão do segundo filme e tenta agora refriar a encarnação do mal. Now, Michael Myers has come home. He has returned for one more night of unholy terror. Quem tem amor por este filme? Eu gostei muito dos efeitos práticos deste filme. Há mortes muito viscerais. E logo à partida, como é uma coisa, diria eu, relativamente, cada vez mais rara, não é? Neste mundo de CGI, aprecio sempre uma boa morte gore por efeitos práticos. Estou-me a lembrar especificamente da morte por polegar na testa do paramédico na ambulância. Que eu acho que é logo ao início essa, na verdade. É das primeiras. Colocou logo a fasquia muito alta em termos da violência para o resto do filme. Mas eu também acho que, se calhar não posso dizer que tenho amor pelo filme, mas tenho algum carinho, porque achei que é um filme competente, não trazendo muita coisa nova, mas acho que... Ainda bem que dizes isso, Carla, porque o nosso convidado podia depois ouvir o podcast completo e sim, ficava um com legendas, não é? Com legendas. Esperemos que as legendas acertem. E estou a ser 100% sincera. Se não tivesse gostado, Senhor dizia, mas... Dwight Little, estou a ser sincera. Eu acho que os fãs estavam tão ávidos de voltar a ver o monstro sagrado de slasher no grande ecrã que quase desculpariam se fosse um filme um bocadinho menor até.
A meu ver, eu acho que o filme é tal como a Carla disse, é competente, é um bom filme. Eu gosto do filme pelo aquilo que é e por ele não querer ser mais do que aquilo que é. É uma sequela, já é o quarto filme, é quase uma encomenda para trazer o Michael Myers de volta, não é? Para pedido dos fãs. E para mim foi um deleite voltar a ver o regresso à vida deste monstro. O segundo filme, se vocês se lembram, acaba de uma forma em que qualquer humano, qualquer mero mortal como nós os quatro, dificilmente voltaria à vida, dificilmente sobreviveria. Eu não sou um mero mortal. Sim, fala por ti, a Carla é extremamente resistente a facas e balas. Sim, para mim isso é uma quarta-feira no Porto. Eu tenho uma certa alergia a chumbo e a lâminas. Então, é pedras que me atiram, que eu depois apanho-as todas e construo um castelo. Mas esconde-las primeiro, não? Eu tenho uma bolsinha. Ok. Vou recoletando. Tipo marsupial, ok. Sim. Ok, muito bem. E é um filme que para mim a marca dele não mudou ao longo dos anos. Eu discordo. Ok, estás à vontade para discordar, Daniel. Eu discordo. Prós e contras do Halloween. Ok. Então diz tua justiça. Eu acho que este Halloween 4 é um downgrade em termos de orçamento em relação ao que nos tinha sido oferecido antes. Para começar, mas em relação... Agora tens que fazer aqui uma comparação, que é antes em relação ao Season of the Witch ou aos dois primeiros... Eu ainda incluo o Season of the Witch. Eu acho que eram filmes que tinham... para já eram filmados em widescreen. Certo, e depois eu sentia que existia um certo cuidado com a fotografia dos filmes, que de repente aqui no 4 já não existe. Eu vou comparar este filme com o Force Awakens do J.J. Abrams. Estou curiosíssimo para ver essa comparação. Ou seja, é um filme que em retrospectiva, ou seja, por si, certo, tirado de contexto, não é um filme genial, mas... é uma maneira, está bem feito no sentido em que consegue recapturar a mística dos primeiros dois filmes e consegue, de certa maneira, quer dizer, os filmes têm todos, exceto o sexto, se calhar, têm todo, e o terceiro, obviamente, mas por outros motivos, têm todos mais ou menos o mesmo enredo, genericamente falando. Verdade. Portanto, nesse aspecto também é um retread dos outros, ou seja, o que as pessoas queriam era o mesmo, mas novo. Vamos dizer que isto é o que eles achavam que as pessoas queriam. Se nós bem virmos, todos os filmes, seja o Sexta-feira 13, todos estes slashers, seja o Sexta-feira 13, seja o Halloween, cada sequela é o recontar a mesma história, só que com cartas diferentes, mas é o recontar da mesma história. Tal como o Force Awakens, há pessoas que compararam, por exemplo, em termos dos plot points com o A New Hope. É verdade, é tudo verdade. Estás a dizer. Não é? Este aqui, uma pessoa pode dizer que, ok, vamos trazer de volta aos vossos favoritos. Sim. Existe lore, claro, não é? Mas explica-se, é um segurança, explica tudo no início, nos primeiros 5 minutos. Portanto, uma viagem de elevador e a pessoa está despachada. Exato. Não precisa de saber mais nada. Mas está cá o Loomis, não é? Sim. Que vai ficando tipo, cada vez mais velho e cada vez mais falhando sempre o seu objetivo. É tipo o Van Helsing. Em vez de matar os vampiros todos, não é? Acaba por ser... Eu tinha nas minhas notas Van Helsing, porque é exatamente isso. Ele é o Van Helsing desta saga. Este filme está aqui na origem de outros slashers, como o Sexta-feira 13 e até o Pesadelo em Elm Street. Como é que vocês veem as sequelas do Sexta-feira 13 ou do Pesadelo em Elm Street comparativamente a esta sequela do Halloween? Qual é que se degradou mais depressa, sim, não é? Eu acho que o Sexta-feira 13, o terceiro filme, para mim, é um filme muito fraquinho. E acho que o 2 também já não é grande coisa. O Pesadelo em Elm Street, acho que se aguentou à tona d'água um bocadinho durante mais tempo. Sim, também concordo. Eu estou de acordo com isso, se calhar sou um bocado suspeita, porque acho que destes todos é a minha saga favorita. Mas o primeiro eu acho incrível, o segundo acho que com os anos tem ganho algum valor, e o terceiro, que acho que é o Dream Warriors, eu acho que é dos melhores da saga, por isso pelo menos no 3 concordo que há um crescendo. O 4 já não é tão bom, mas mesmo assim está um impacto muito porreiro. O Halloween se calhar tem a desvantagem, entre aspas, de ser uma saga que se leva um pouco mais a sério. Se calhar nos outros filmes, tanto no Sexta-feira 13 como
no Pesadelo em Elm Street, como há uma veia de maior exagero, de maior humor, principalmente a partir dos primeiros, porque os primeiros filmes das sagas são um bocadinho mais sérios, mas depois começam a ficar um bocadinho mais exagerados. Essa decadência se calhar não se nota tanto, e aqui no Halloween eu acho que a partir do 4 principalmente há aqui uma espiral um bocado descontrolada das coisas a irem um bocado pelo cano abaixo, e acho que sobressai mais por serem filmes que tendencialmente são mais sérios ou mais levados a sério. Eu ia dizer que eu acho que, por exemplo, comparando as duas sagas, especificamente do Nightmare on Elm Street, eu acho que existe mais amplitude dentro da premissa, porque eu, tipo, a cada filme que eu estava aqui a ver do Halloween era ok, então, mas quem é que o Michael Myers, eu peço desculpa que eu estou Wayne's como World, party on! eu estou como o tipo do filme do Ant-Man, que está sempre tipo, ouve Michael Myers e está sempre a pensar no Mike Myers e no Wayne's World. Mas pronto, mas ia dizer que a premissa acho que tem mais amplitude e é mais fértil, no sentido em que há mais variedade no Nightmare on Elm Street. Eu acho é que os laços familiares, a dada altura, é preciso criar aqui mais elementos da família para ele matar. Porque epá, onde é que vamos arranjar aqui mais lenha para meter na fogueira? Não é, porque é sempre o último, não é? É sempre o último membro da família, e depois sai um bocadinho forçado. Sai um bocadinho forçado. E como há aqui uma espécie... Aqui é a primeira vez em que há a introdução de um elemento sobrenatural aqui nesta saga, porque é assim, é inexplicável a forma como é que ele ressurge, havendo aqui este elemento sobrenatural, obviamente que é inexplicado, e eu gosto desta parte do inexplicado. Se nós virmos já que estamos a falar desta trilogia da Thorn Trilogy, não é? Sim. Sim, há quem lhe chama assim, não é? Sim, falaste de uma coisa que eu acho interessante, que é, se calhar o Michael Myers é mais interessante quando não é explicado, que é uma verdade para várias coisas. Podes pensar nisso no Alien, não é? Se para quiseres ter sequelas e quiseres enverdar por algo que ainda não tenha sido introduzido, se calhar esse é um dos caminhos que tu terás que seguir, porque senão invariavelmente vais ter mais um remake do Alien ou um remake do Aliens. Alguma ideia que ficou por dizer, que queriam muito dizer sobre o 4, ou está tudo? O que eu acho piada no filme é que tantas tropes que a gente conhece dos filmes de terror, não é? Tipo, agora estão os adolescentes a ter sexo, não é? Já sabemos o que é que lhes vai acontecer. Estão muito presentes nestes, pelo menos no 4 e no 5. Lembro de reparar particularmente nisso. Sim. Tinha anotado também que gostei muito de ele usar uma caçadeira, mas não para disparar, para atravessar uma parede. Pois é, ele não dispara. Que eu acho que tem fura só. Exatamente, fura uma parede. Ele tem uma fixação por facas, mais nada. Mas a construção nos Estados Unidos é péssima, que aquilo simplesmente atravessa a parede. Então queria só perguntar-vos o que é que vocês acharam da miúda palhaço no fim, não sei quando estavam à espera. Claro, muito bem. Eu acho que é uma homagem ao filme original. Acaba por ser um cliffhanger difícil de fugir se tu quiseres trazer novamente o monstro sagrado para uma sequela, não é? Não é uma ideia ambiciosa. O Michael Myers ser uma gaja mesmo adulta parece estranho, não é? Sim, é como o James Bond ser uma gaja, ser uma Jane Bond. Não acho tanto. Carla, estás à vontade para dizer que é um comentário machista, mas a questão é que a personagem James Bond é machista. Mas é giro porque dá a entender que não é que a maldição pode passar, de certa maneira, não nos sentidos supersticiosos, mas como uma espécie de vírus psicótico, não é? Que passa de pessoa para pessoa, não é? Mas levava a saga numa direção um bocadinho diferente, não é? Porque basicamente acabavas todos os filmes com tipo uma pessoa nova a dizer I'm going to become the Halloween, não é? Tipo... isto às tantas começava a ser tipo Scream, onde é só um gajo com um fato. Eu ia só reforçar que tinha gostado deste filme, realmente, do final, achei que foi bem sacado. Teve ali um punch no final. Eu não estava muito à espera, apesar dos paralelos do facto de palhaço e tudo mais, mas achei porreiro, aceito que se calhar não era fácil de continuar a saga por aqui, mas depois tenho pena do que aconteceu no início do 5, pronto, que é um daqueles casos em que a sequela acaba por apagar desfazer já lá vamos, calma. O nosso convidado poderá passar despercebido para muitos, mas os projetos já passou. Mas não para certeza... não para mim. Eu por acaso admiro bastante a obra inicial da carreira dele. Realizador de dezenas de horas de televisão, como em Prison Break, Bones, Fecheiros Secretos, 24 e tantas outras séries de grande sucesso.
E até mesmo os entusiastas do cinema de ação dos anos 90 gostaram de saber que assinou, por exemplo, Fogo Rápido com o Brandon Lee ou Marcado para Matar com o Steven Seagal. Porém, foi como escolha improvável para a cadeira de realização de Halloween 4, ou 4, que deu o salto. Ele chama-se Dwight Little e vai agora conversar connosco. A Carla e o Guilherme voltam a seguir para falar naquele que poderá ser o seu Halloween favorito. Ou então não, já sei. This was your first big motion picture. Where were you at the time and how you got into the Halloween franchise? We had finished shooting a low-budget B movie in India, of all places, and with a kind of a B movie producer named Nico Mastarakis. You guys may have heard of him. He's made a lot of VHS movies. When I got back from India, the executive producer Mustafa Akkad was interested in meeting with people who had shot in India. I think he wanted to shoot there, and as you know, he was an accomplished director, Mustafa Akkad. He called me in for a meeting, and we got around to talking, and he said, well, we're looking for directors for Halloween 4. And I said, well, let me see what you have. I knew the first movie, but I didn't know really 2 and 3 very well. He gave me a treatment. I didn't care for it. And I called him up and I said, look, I don't really want to do this. This doesn't speak to me. And he said, well, come on in and tell us what you would want to do. So I got together with my partner at that time, a screenwriter named Alan B. McElroy, and pitched them a new version of Halloween 4 based on the escape from the mental institution, based on his, stalking all the way through the farmlands to get to Haddonfield. And we basically pitched him all of Halloween 4, and they liked it very much. And said, well, how are we going to shoot this? Because there's a writer's strike. And we got Alan to write it in 11 days and shot that script. So the short answer to your question is I got to meet him because I had made a movie in India. It was just a really strange coincidence. Mm-hmm. Okay. Do you have an outline of what was that other treatment that you didn't like? There were some important names involved with that treatment, so I don't want to... Yeah, we know. Maybe it starts with Carp and ends with Panther. I think Deborah Hill was involved, but it to me it was not a thriller. It was more of a slasher movie. I really was interested in the Loomis character tracking Michael, like in The Manhunt. And he finds the turned over ambulance, he finds the blood, he finds all the destruction, and he just follows this trail of destruction. And I liked the investigative part, the detective part of it, because I really wanted to make, I guess you'd call it Halloween 4, the thriller. That's what I was interested in. Okay. After the season of The Witch, the fans, they felt a little bit betrayed because they were hoping to see Michael Myers on screen, and they didn't get that. So the producers felt the need to bring him back. Did you felt the pressure of having to bring that iconic character back? Not so much. Now, this was really, Mustafa really knew that they had to bring Michael back. If they were going to make a 4, the fans demanded that Michael come back. Yeah. And I just saw him in my mind a little bit like Hannibal Lecter. Like I saw Michael a little more like a serial killer. I wasn't intimidated by the franchise because I was very, very excited about the movie I wanted to make. And I wanted to honor Halloween 1, the look, the style, the feel, and the mood of Halloween 1. I didn't really worry about 2 and 3, honestly, but I had enormous respect for Halloween 1, obviously. The movie that you made, is it a direct sequel from the first movie, or is it a direct sequel from the second movie? From the second movie. The answer to your question is from the second movie. We had to acknowledge the explosion. Yeah. We had to somehow get through the 10 years that had passed. And if you remember, when the 2
ambulance officers go down the elevator at the into the mental asylum. Yeah. There's a prison guard there. And he basically, in one elevator ride, explains all the backstory. Previously on Halloween. And that's why we skipped 3 and we did pick up what pieces we could from 2. Although, I mean, honestly, they were blown to pieces. Yeah. That's why I asked you this question. I wanted to know what you felt about it. We patched it up, I think, and everybody survived, you know. Yeah. Obviously, there's a supernatural element because he got shot in the face, in the eyes. He couldn't see if he was a normal person, right? So how did you approach this supernatural element that got more noticed in the 5th and in the 6th movie? Well, we struggled with that because we didn't really know how much to lean into it. And Alan and I decided at some point in the movie we really needed to just kind of say it. Okay. There's a scene in a police precinct where Michael's been there and trashed the place. And Dr. Loomis says to the cop, he said, what are we dealing with? Yeah. And Loomis says very simply, he says, we're dealing with evil. And in some on takes, 2 legs, right? And we're evil on 2 legs. Yeah. We just decided the best thing to do right now is to just say it, you know, and let the audience off the hook. And then, of course, we didn't pay off the supernatural until the end of the movie. Yeah. When the demon of Michael is passed through to Jamie Lloyd. I think the fact that we held back made the ending even more surprising. And I think it's a great homage to the first film. Danielle Harris was only 10 or 11 years old when she did the movie, and she's a tremendous talent. How many kids did you have to audition for this role? We started in Los Angeles. We auditioned probably 20 or 30 here in Los Angeles, and we didn't find anybody we were excited about. And I went to Mustafa and I asked him if I could look in New York, and he said I could. And we got a flight to New York and a place to stay, and we set up auditions in New York. And she was I would say Danielle was about the 5th person to come into the room. And as soon as she came into the room, I went ahead and read the other ones, but I knew it was her. But you were looking for a girl, or it could be a boy? No. It was always a girl. Because the central core of the movie is the relationship between the 2 sisters. Okay. Ellie and Danielle are the reason that's, in my view, the reason the movie works. The love that they had for each other makes the danger so much more believable. Yeah, she's on screen a lot of time. How did you cope with doing a horror genre and she being so little? And kids can't be on set for long periods of time, right? It's limited. Yeah, the state control is very limited, but still, what we made sure to do is that every time we would say cut, George Wilbur would take his mask off, and he would go talk to her, and he would say, you know, now it's just me, George, and the stunt double that wore the mask. Correct. Yeah. Okay. Yeah. One of them, because there were 2, right? There were 2. The first man was switched and changed, and then George Wilbur came in and did most of it. Okay. It was about the way his size. And the way he moved. We wanted a very large force that moved slowly but deliberately, and the body language just was not really working out with the first man. He was kind of a very lean man, and he didn't have the bulk. Okay. So, but nevertheless, after we would do a take or two, any take, we would say cut, and then he would take the mask off and he'd go talk to Danielle. And she would constantly realize that this was a man with a mask and no one was trying to hurt her. But it did take a lot of patience. However, she was very old in years for her age. She was very mature. Yeah. After this movie, I think I saw her in Last Boy Scout with Bruce Willis. Yes. I think it's 1 or 2 years after this one.
and she was amazing. And she also returned for another movie of yours, right? She was in Marked for Death. Yes. Oh, yeah. It. She's in Marked for Death, yeah. Let's talk about The Mask, because The Mask is slightly different from the original. Tell us why, what happened in the process. Well, there's one well-known mask mistake, and that is in the hallway. It's a famous mistake. Yeah. Where Michael throws Dr. Loomis through a door. The excuse/story is that it was about 3 or 4 in the morning, and the original Everyone was tired. Everyone was tired. The original mask was torn or damaged in some way. Okay. And there was a prop mask on the truck, which was used for rehearsals, so that we didn't ruin the mask. It was the rehearsal mask. Okay. And we had nowhere at that hour in the morning. We had nowhere to go to get a new mask. So I said to the prop guy, I said, get the fucking mask. Just get it over here. Because I really felt that the cut was going to be so fast. Nobody would notice. Nobody would, Nobody would do pause in that exact moment. And it's a VCR, we can barely see it. Now we have a 4K version of the film, but But now the hair is so funky. Yeah, the hair is even different. It's blonde, right? It's usually it's brown. It's a disaster. It's just to explain the overall change in the Michael mask, the conceit or the idea of the movie is that he's an escaped convict. He's wrapped in gauze. He's wrapped in a bandage. And he grabbed another mask. Well, he takes it from a drugstore for children, right? That's what it's made for. It's for children to go trick-or-treating in. It wasn't because you couldn't find the original mask. Think about it. So he gets the overalls from the dead garage mechanic in the garage. That's where he gets the overalls, because when he gets out of the prison, he's just in a medical outfit and a wrap. So he has to get the overalls, and then he has to get the mask. And so we were very slowly building it, and along with that, we were having Michael recreate himself out of what he could find. That's a fine idea. I don't think it worked as well as it should have. Well, I bought it. But that's why. I mean, there was a reason behind it, but people thought the mask was too plain. That's kind of the criticism. Yeah. If it's not scarred, it lacks a soul. It lacks a personality. Too clean. Yeah. Dwight, we have this segment where we invite our guests to watch a movie scene and break down. Okay. This is the roof scene when the girls run to the roof. So now by this time, the boyfriend is dead. Most of the cops are, the sheriff is dead. So it's the girls are very vulnerable now. And they have nowhere to run. This is kind of a terrifying shot, because now we're finally including the knife. See, that's the third part, how we establish it. Now here, you see on that cut. So now you're inside the house in Salt Lake City. That's all inside the house. And now you've stepped out onto the movie set. Yeah. And that movie set is about 10 feet off the ground. Not like we're seeing here. Yeah, movie magic. We struggled with the practical needs of shooting the girls on a roof safely. And of course, a real roof would be 30, 40 feet in the air. And then, of course, when you get up to the peak, you're almost 50 feet. So we decided to build the roof in an open field. We built the roof down on the ground. So the edge of the roof was at just about 3 feet off the ground. And then the peak went up to about 12 or 15 feet. And then we were able to have stuntmen all around. So that if they fell, we were able to grab them almost right away. Okay. So, and then we had to connect that to an existing house in Salt Lake City, where we got all the interior work done in Salt Lake City. And then when they step out onto the roof, we go to the movie set. And so
everywhere that those girls go, just out of frame, there are stuntmen. And in fact, it was very wet and dewy that night and very slippery. And Ellie Cornell did slip and cut herself. We didn't mean for her to, but she did. So these shots, it's terrifying to look at even now. But right there, for example, they would have been caught. They would fall maybe about 3 feet, and then they would immediately be stopped by stuntmen. And then we built this pole so that they would always have something to grab onto if for any reason they got away. There's even a little cable there, right? That's a It's an antenna. It's an antenna. TV antenna. Okay. It's a Yeah, cable. Okay. exactly. That's really supposed to be set dressing. But you can see there's no neighborhood in the background. It's just black. It's pitch black. Yeah, there's a tree. We can see a tree. Yeah, but it's night. You don't see other houses. And even here for the stuntman, this was very slippery, even for the stuntman. Now, a thing like this of dropping Jamie, this is terrifying because this is, of course, a young girl, and she is doubled. That's all a double. So the lady who runs, when she crashes into the chimney, that's not Ellie, that's her double. This is a real house. Yeah. Real house back in Salt Lake. Yeah, there is a proper movie catch pad underneath her. It's something like what the firemen use. Mm-hmm. So if that stunt lady were to fall, she would just be falling into a big inflatable balloon, basically. But it's also a double, right? A stunt double. Also, all a double. Okay, that's right. I got you. But you can see we matched the chimney. We matched all of it in the chimney. Yeah, it looks perfect. Yeah, it worked out. And that's a stunt lady falling into a pad. So as you can see, we let her out of the shot so you don't see her land. Yeah. And then she just landed. Yeah. Maybe that's too filmmakery, but that's what we were doing. Dwight, why did you came back for Halloween 5? My concern was that I had an ending in Halloween 4 which exceeded our expectations. We knew it worked on the page. We knew Michael transferring his demonic energy to his little niece and her being in the clown. We knew that this would have a certain potent value. When we cut it together and with the music, and particularly with the way Donald Pleasence was able to play his reaction. Yeah. And I pushed him. I do take credit for that. Because the first 3 or 4 times he kind of reacted, but it wasn't insanity. And I kept saying, I said, Donald, you've gone insane. You have to lose your mind, because what you're seeing now is that the evil has been transferred into this beautiful little girl. And finally, he took some drinks of whiskey, and then he just dug deep and he unloaded. And that take is what's in the movie. And I think part of the terror of that is how he reacts to it. Yeah, he sold the idea. Because she's on the steps with the knife, and that's terrifying, but it's the way he reacts to it. So to answer your question, I felt like it was almost, the audience was shocked by this. So number one, I didn't think I could do it as well as I did it the first time. Because movies are magical. It's not like we have really control over it. I mean, this is why very, very, very good directors make terrible movies. Sometimes it just doesn't work. And I didn't want to get stuck as a horror guy. I liked horror movies, but I didn't want to do just horror movies. And I felt like if I did 2 back to back, I would be sort of the Halloween guy. So I wanted to explore other genres. And you left one hell of a cliffhanger
It was probably it's gonna be difficult to move from there, right? You dropped the bomb and left. But before finishing, I just have to say that there's not a lot of people that can say they have worked on two of the most iconic horror characters ever, Michael Myers and Freddy Krueger. And right after this, you directed one episode of Freddy's Nightmares and The Phantom of the Opera with Robert Englund, which is almost like Freddy Krueger again. I did the TV show. Yeah. Honestly, because I was I was a little bored because I had finished Halloween. I didn't have my next thing lined up. But the punchline to that is I never worked with Robert on my episode. Yeah. It was a standalone episode, and he wasn't really in it. It wasn't until Phantom of the Opera that I had the privilege of working with Robert Englund, and you're right. There is a lot of Freddy in our Phantom, to be sure. Yeah. Okay. Today in the cemetery, somebody dug up a coffin. It was a coffin of a 9-year-old girl. Halloween 5, A Vingança de Michael Myers. É precisamente um ano depois. Foi lançado em 1989. Realizado por Dominique Otanin-Girard. Basicamente é novamente um realizador desconhecido à altura. Tinha poucas provas dadas. E mesmo agora. Não, eu já vi algumas coisas dele, já vi um western dele e por acaso pareceu-me muito bem. Mas não é uma carreira muito prolífera de facto. E não era uma escolha óbvia, muito menos. Então, logo após os eventos de Halloween 4, Myers sobreviveu. Como é que, não é? Para grande surpresa, para grande surpresa de todos, ele sobreviveu ao tiroteio final e é encontrado por um Bio-Billy que trata dele durante um ano, vejam lá, a paciência do homem, até que na véspera de um novo Halloween, Myers acorda da sua letargia e inicia uma perseguição sangrenta novamente à sua sobrinha e que agora é muda, pá, devido aos traumas todos do filme anterior, não é? O Dr. Loomis também regressa para continuar a falhar o seu propósito de pôr termo à assassina do Michael Myers. Pronto. Aqui o fator sobrenatural da persona de Michael Myers e da sua missão terrena ganha aqui uns contornos muito mais assumidos, não é? Aparece aquele indivíduo lá da seita que anda lá de um lado para o outro com os pés, não é? Só se vê as botas dele, sim, a chocalhar. Sim, que inicialmente era uma tatuagem também, não é? O Michael Myers já tem tipo uma tatuagem no pulso. Ao contrário da maior parte das pessoas, eu achei interessante este conceito de introduzirem uma mitologia, qualquer coisa que se referisse a uma seita, alguma espécie de controle sobrenatural. Sim, isso é o teu lado, X-Files a vir ao de cima. É capaz, mas eu não desgosto dessa pitada que o filme levou. Eu também não desgostei, até à forma como depois foi tratado no filme seguinte. Eu tenho-vos a dizer, e pronto, e assumo já aqui, eu gosto destes filmes, pronto, gosto muito mais do 4 do que do 5, e gosto um bocadinho mais do 6 do que do 5, mas gosto do 5. São filmes que se eu... Gostas deste filme? Gosto do filme. Se quiseres que eu te dê uma explicação lógica, se calhar não a vou conseguir encontrar. A forma como o Michael Myers nos é apresentada e as cenas em que ele está presente que funcionam, ok? Agora, não estou a falar da história do filme no seu todo e da coesão da história. Estou a falar das sequências em que as money shots funcionam, percebes? Eu há bocado tinha dito que quando entramos no Halloween 4 o filme parece que se tornou mais baratucho. Sim. Neste 5 ainda é pior. Nota-se mais, sim. Parece fartaram-se filmar montes de sequências de câmara à mão. Não há requinte nenhum, não há elegância nenhuma. Eu contei umas 3 ou 4 vezes que via as sombras da câmara a serem projetadas contra os atores e contra paredes. É o filme menos lucrativo de toda a saga. Isso também explica o porquê de só 6 anos depois os produtores decidirem arriscar novamente numa nova produção. Voltarem a dar ali. Há uma sequência inteira passada no celeiro, se vocês estão lembrados. Sim. Dos gatinhos. Dos gatinhos, sim. A sequência é enorme, eles parece nunca mais saem dali do celeiro. Nós levamos com 4 ou 5 sustos falsos. O Sexta-feira 13, não sei agora se é o parte 3, se é o parte 4, tem toda aquela sequência no celeiro.
Epá, todo o terceiro ato é num celeiro, percebes? Também há um celeiro no Sexta-feira 13. Mas os celeiros são muito amigos dos filmes de terror. Eu acho que neste filme uma coisa que também não ajuda muito, na minha opinião, é que o Michael Myers tem uma presença menos ameaçadora no geral. E é tipo, a máscara eu acho que contribui logo para baixar essa ameaça, porque nestes filmes ele tem aquela máscara que é mais branca e tem umas sobrancelhas que parecem mais arqueadas. O porte do tipo e a forma como ele se move e como ele se esgueira nos cenários não é eficaz, não resulta. E isso para mim tirou muito da credibilidade ou do impacto do filme. E depois a gente sabe que os adolescentes nestes filmes são carne para canhão. Pá, não são personagens, são só assim, bonecos andantes que servem para morrer. Mas neste filme eles levam isso ao exponente máximo. Ninguém quer saber dos adolescentes neste filme. E eu acho que a maior parte deles só entram para aí a meio do filme para morrer logo a seguir, tipo 20 minutos depois. Não há o mínimo de investimento nos personagens neste. Tem uma já qualidade kitsch, mas a parte quase sexploitation, não é? Dos adolescentes que vão ter sexo, ideias para ensinar, não sei o que mais, e depois já sabemos o que é que lhes vai acontecer. Sinto que em geral mesmo as mortes são menos interessantes. Acho que faço uma pequena exceção para as de jardinagem, logo no celeiro, que tem uma piada pelos instrumentos que estão a ser usados. Claro. Mas há uma delas que até lhe faz frente a dada altura. Eu pensei, exatamente, vai ser desta, mas não, mesmo assim morreu logo a seguir. Foi rápido. Sim, mas isso dá sempre, não é? Tem sempre mais piada quando existe uns altos e baixos, não é? Nas lutas. Quem daria um bom corpo ao The Shape, à figura, à persona do Michael Myers, teria sido o Steven Seagal. Não era o Tar Santa Borda? Mas não agora. Mas eu vou-vos dizer, agora ainda preenchia mais o frame. Mas já dava para 2 Michael Myers. Mas eu acho que isto era mesmo uma cláusula no contrato, o facto de não levar porrada de ninguém. Ele não podia levar porrada de ninguém, só ele é que dava porrada. Mesmo que fosse o último vilão. Cena que o Vin Diesel e o The Rock que se desentenderam de tal maneira que tinham num contrato que tinham que levar porrada igual. Exatamente igual. Levavam, é uma coisa assim, acho. Não, nenhum deles podia perder. Não, isso então não podia mesmo acontecer, mas o número de socos, percebes? O número de vezes que tu levavas socos tinha que ser igual ao inverso. É uma coisa. Exatamente. Isso já parece as negociações para a aparição do Bugs Bunny e do Mickey no Who Framed Roger Rabbit. Sim, exatamente. Sim, tem que ter o número exato de frames a aparecer no filme. Basicamente o Steven Seagal era o Michael Myers. É o Michael Myers em qualquer um dos filmes dele. Percebem? Porque ninguém lhe faz frente. Eu vi esse filme. Também é inexpressivo. Também é imparável. Mas ele usa muitas mãos. Ele usa muitas mãos também. Não é? Consegue tipo só pegar, imagina, meter a mão dentro do corpo de alguém. E ele é o chefe Ryback no Under Siege, também usa facas, sabe usar facas, portanto. I'm just a chef, ou coisa assim, não é? Perfeito. I'm just a low-life chef, a cook. Imaginem um filme de terror em que o monstro é só o Steven Seagal, tipo, nem sequer precisa ser uma personagem interpretada pelo Steven Seagal. É o próprio Steven Seagal. Exatamente, a avançar lentamente, às vezes até pode estar sentado. Sabes o It Follows, aquele filme indie de terror? Sim. É o Steven Seagal a caminhar na tua direção, só. Muito lentamente. Ele só pode caminhar lentamente, ele se anda muito mais depressa de toura. Mas é um plus ele só andar, porque ele a correr tem um ar muito mariquinhas. Vocês têm que ver as sequências. Vocês têm que ver as sequências dele a correr, pá. Sim, eu acho que já vi qualquer coisa assim, o gajo corre muito estranho. É de facto estranho, sim, é. Olhem, mas tenho que falar aqui no Dr. Loomis que o gajo aqui fica completamente maluco da cabeça, não é? Ele já o era. Eu não sei como é que o deixam aproximar-se da criança, sinceramente. Eu acho que já alguém devia ter tido ali uma intervenção. A enfermeira entra no quarto, há uma cena em que a enfermeira vai entrar no quarto e eu penso assim, a enfermeira vai agarrar no homem e tirá-lo dali. Não, ela deixa-se estar. Mas ele no filme anterior tinha apontado uma pistola à miúda. Portanto, por esta altura já devia ter sido pronto, não é? Afastado, qualquer coisa. Sim, eu consigo perceber. Qualquer um de nós se calhar perdia a cabeça se tivesse que andar atrás do Michael Myers. A questão é que ele no fim do 4 ele tem aquela performance over the top. Então a questão é, ele numa sequela não poderia baixar aquele nível.
Percebem? Sim, então tinha que manter aquele nível, pelo menos, não é? Lembrar aqui que o filme teve um relançamento teve uma versão remasterizada. Aliás, toda a saga, desde o episódio 1 até ao 5, foi relançada agora recentemente em 4K. E os gajos voltaram a remasterizar tudo para os filmes estarem com a melhor apresentação possível e conseguiram recuperar uma cena eliminada que se julgava perdida. Aquele campónio que o salva ao início. Ok. Há toda uma sequência, eles chamam-lhe o Dr. Death. Que é o que faz a tatuagem, não é? Essa cena julgava-se perdida e então agora voltou outra vez a ter um ressurgimento. Sim, e neste filme, no 5, também filmaram, e felizmente ainda bem que não a usaram, filmaram a revelação do rosto do Michael Myers, que eu acho que prejudica sempre. Aparece um bocadinho. Prejudica sempre qualquer saga. Por exemplo, o Jason, no Sexta-feira 13, isso aconteceu várias vezes, revelaram várias vezes. E nem isso é coerente, porque é sempre tão diferente e tão disparatado de filme para filme. Sim. Que só prejudica. É logo ao início, quando ele é salvo lá pelo velhote junto ao rio. Sim. A gente vê logo um vislumbre da cara dele. Mas é escurecido, porque eles tinham filmado mesmo o rosto visível. Só um comentário muito rápido que eu achei muita piada. Não me conseguia abstrair no confronto final já que aquilo é uma espécie de Home Alone, em que ele armadilha a casa do Michael Myers com uma rede metálica cai uma rede que cai em cima e há um confronto. Esse cenário, tenho que admitir que esse cenário é engraçado, da casa abandonada, que supostamente é a casa original, mas que não tem nada a ver vista de fora. Eu tenho-vos a dizer que a suspensão da descrença nos filmes, em relação a mim, em relação a redes usadas para aprisionar pessoas, não funciona. Desde os filmes, aquela é pesada. Desde os filmes de gladiadores a outras coisas, quando atiram uma rede e eles ficam lá a debater-se na rede. Mas não é porque aquilo enrola sem ti, é desconfortável, é chato. Sim, mas não. Faz-me lembrar o Ed Wood com aquele gajo lá a debater-se contra o polvo e ele é que tinha que mexer os braços, os tentáculos do polvo. Não. Mas em defesa do Halloween, a rede era uma rede muito pesada de ferro. Sim, eu acho que isto revela uma parte até agora escondida do lore, é que o Michael Myers é um peixe. Porque pronto, tudo que vem à rede. Muito bem. Enfim. Do you know why we celebrate Halloween? A long, long time ago, it was a night of great power. 6 anos envolvidos, a maldição de Michael Myers está aí em 1995, realizado por Joe Chappelle. Atenção, estamos nos anos 90. É verdade. É? E o Joe Chappelle é o realizador. O de bom e mau que isso traz. Gostaria só de fazer aqui um realce ao Joe Chappelle, que é um realizador muito, muito subestimado. E é um realizador que hoje também está perdido aí pela realização das séries para TV. Mas senhor... porquê que isso é perdido, Paulo? Eu não percebo, meu. Porque o potencial dele, eu acho que o potencial deste em 2021, estar a trabalhar em séries de televisão pode ser a melhor coisa que te acontece na carreira. Ou não. Vejam um filme com o Ben Affleck, ainda muito novinho, e que se chama Phantoms, realizado por este senhor. Este gajo tinha um talento que podia ter sido aproveitado de outra maneira. Relativamente à história deste filme. Que este tipo tinha realizado o Phantoms, mas olha, eu não gosto nada desse filme. Do Dean acho que não gostas? Precisamos fazer um podcast à parte. Ok, está bem, iremos fazer. Relativamente à história da maldição de Michael Myers, Jamie, a sobrinha de Michael, é agora uma jovem adulta que tem um recém-nascido, mas é morta por Michael Myers. O recém-nascido é protegido pelo Tommy Doyle. E agora, vocês lembram-se do Tommy Doyle? Quem é o Tommy Doyle? Diz-nos lá, eu confesso que eu não me lembrava quem era. Eu vi a primeira vez este filme alugado no videoclube. Mas na altura o gajo era um ilustre desconhecido. Sim, mas a questão é a personagem, Tommy Doyle. Quando ele diz, eu sou o Tommy Doyle, não te lembras de mim, o Tommy, não sei o quê. Personagem, ok. Você estavas a falar do Paul Rudd. Sim. A personagem interpretada pelo Paul Rudd. Mas quem é que é este Tommy Doyle? O Tommy Doyle era um puto que aparece no filme original do John Carpenter, lá perdido, lá na... é um extra que anda por lá,
em que a Laurie Strode era a babysitter dele ou qualquer coisa. Não é um extra, caramba, o gajo tem falas e cenas. É o garoto que ele... Sim. Sim, mas pronto, mas é uma coisa muito perdida lá no... Sim, eles foram buscar uma ligação interna com um gajo. Mas não é o único. Aquele amigo do Dr. Loomis também aparece no filme original. Quando o gajo sai de lá do hospital, ele vem com um gajo, supostamente este amigo com quem ele se encontra agora neste filme e que tem uma personagem desenvolvida. Sim, o Dr. Wynn. Era supostamente o mesmo gajo também. Sim. Portanto, eles foram buscar, tentaram estas coisas, é sempre aquilo, né? Nós temos que regressar à origem, temos que unir as pontas todas. Isto é um círculo. Temos que isto como é uma sequela. Isto como é uma sequela, temos que ir buscar ligações lá sim, atrás. Mas este filme tinha um bocado de pretensões de fechar aqui um ciclo, parece-me. Aqui a missão do Tommy Doyle é proteger este recém-nascido e ele tenta procurar a ajuda do Dr. Loomis para deter Myers. Aqui é-nos também explicado o motivo da imortalidade de Myers, que para mim é estúpido, mas tinha de haver uma razão, e a razão é esta, que é um culto satânico que controla o Michael e os seus atos. Esta explicação ajuda de alguma forma a criar aqui uma ligação também ao terceiro filme, ao Season of the Witch. A meu ver. É verdade, sim, porque eles têm lá aquela coisa das runas dos celtas, não é? Cria uma vaga ligação com o Season of the Witch. Vocês estão a ver o Fast and Furious? Estão a ver o 3 quando o gajo lá morre no Japão e depois tem aqueles filmes todos e depois tem que criar ali uma ligação para explicar porque é que o gajo está lá depois de ter morrido. Pronto. Acho que esta foi a explicação para tentar enquadrar o terceiro filme dentro da mitologia, dentro desta saga. Acho eu. Eu não acho, eu pegando outra vez no que disse em relação a 5, eu não acho tão disparatado este plot, esta história de tentar unir o Michael Myers, até porque de alguma forma explica porque é que é Halloween. Eu não acho disparatado este plot. Eu acho uma atrapalhada. É isso. Sim, eu por muito parcial que seja a filmes de cultos e assim, porque sou um bocado, aqui acho que era desnecessário. Eu não sentia muito essa vontade de ter uma explicação para o Michael Myers. Acho que é mais assustador ele ser um ser humano, uma pessoa, uma encarnação do mal, mas que não tem uma explicação por trás, ou não tem uma motivação, porque esta questão do culto tira-lhe um bocado essa agência, não é? Tipo, ele foi amaldiçoado, foi escolhido para carregar aquela maldição de ter que matar todos os membros da sua família. Eu acho que isso tira-lhe um bocado de impacto. E especialmente naquela parte em que parece que arrancam os tomates ao Michael Myers, em que ele está lá no meio daquela malta toda, tipo, simplesmente parado. E eu estou assim à espera naquele momento em que ele se passa dos carretes e começa a matar aquela gente toda. Percebes? E isso não acontece e tu ficas assim, mas que é que domesticaram o Michael Myers? Retira a imprevisibilidade do monstro. E dizer, por alguma razão existe o medo do desconhecido e não há o medo do muito bem explicado. Certo. Este filme tem momentos de exposition como nenhum outro teve na saga. Como nenhum outro teve, não é? Sim. Não é? Desde do Paul Rudd no computador a explicar, a fazer um bocadinho de detetive Scooby-Doo, não é? Sim. Tipo, a dizer, e depois isto aqui, e as constelações, e a runa, e o não sei quantos, não é? Naqueles primórdios da internet. Eu fico assim um bocadinho como vocês, era desnecessário, não é? Tipo, saber. Concordo com tudo o que foi dito até agora em relação a esta história. É uma história muito debilitada. Aqui o filme foi coproduzido pela Miramax e distribuído pela Dimension Films, ambas detidas pelos manos Weinstein. Não ouviste notícias que chegue do homem para aprender a dizer o sobrenome? Que estavam, isso é a parte mais assustadora do filme. Eles estavam decididos naquela época em apostar em qualquer franchise moribundo em troco de lucro rápido. E fizeram aqui, isso também foi um dos motivos pela qual na altura surge a malograda versão dos produtores. O Dr. Loomis está muito mais velho e muito debilitado já. Nota-se pelo andar dele, nota-se pela voz arrastada, a forma como ele é. Eu não desgosto disso, sabes? É mais pequenino. É assumido o envelhecimento da personagem, sim, certo, eu compreendo. E eu até gosto da forma como ele é apresentado, que ele está a ouvir as notícias e falam que o Dr. Loomis já terá morrido e ele aparece a dizer morto não.
Estou retirado, velho pois, retirado. Sim, reformado. Já nem ele tem paciência para tanto o personagem como o ator. Sim. Tanto que ele morreu pouco depois das gravações. Acho que este é o último filme dele, na verdade. A questão, e podemos já tirar aqui as dúvidas, que versão é que vocês viram o filme? Qual foi a versão que vocês viram? A teatral, que foi editada em vídeo aluguer. Porque eu vi a versão dos produtores, acho que a Carla também viu, não foi, Carla? Também sim, vi a versão dos produtores. Eu não tenho termo de comparação porque eu não vi essa versão. Pois eu não vi os dois. Portanto, eu vi uma que eu presumo que seja a teatral. Certo. Como é que acaba? A grande diferença entre uma e outra está no final. É que a versão teatral há aquela cena de luta entre o personagem do Paul Rudd e o Michael Myers lá dentro daquele laboratório que ele até lhe espeta com as seringas e não sei o quê. Sim. Essa é a versão teatral e foi a sequência que eles filmaram depois, porque a versão dos produtores tinha um final muito fraquinho. Na versão dos produtores, o Dr. Loomis confronta aliás, o Paul Rudd faz uma espécie de círculo de bruxaria no chão e consegue travar o Michael Myers. Percebem? E ele não avança no corredor e fica lá parado, e depois o filme tem assim um final muito anticlimático, quando parece que nada acontece. Como é que tu domesticas aquela besta, não é? Epá, mais é um bocado assim. Ok, sim. eu definitivamente vi a outra. A versão teatral, versão então. Sim, eu também vi a versão teatral, sim. Essa é assim a grande diferença entre uma versão e outra. Há os fãs, mais pelo facto da versão dos produtores ter ressurgido mais recentemente, os fãs parecem ter um carinho por essa versão, porque sentem que de alguma forma vem corrigir a versão teatral, que é muito mais MTV, muito mais assim, virada para a ação, não sei o quê. Mas eu vi a versão dos produtores e espreitei as diferenças na outra versão. São ambas muito fracas, não há nenhuma que salve a honra ao convento, na verdade. Mesmo assim, eu acho que este filme é o melhor filme que o 5. É o melhor filme que tem mais pontos a seu favor. Sim, eu vou dizer que eu acho que o 5 é o que sobressai menos, dentro da sequência. Sim. O 5 para mim é o que sobressai menos. Tem menos personalidade. Eu até gosto, eu genericamente gosto de lore, certo? Então as pessoas dizem, vou agora explicar qualquer coisa. Agora, ok, vou ver. A questão é que depois a resposta não é nada especial, portanto, não tens uma coisa. Mas fiquei atento, não é? Tipo, fiquei a querer saber, tipo, como é que eles vão descalçar esta bota. Mal, pronto, mas descalçaram. Mas, portanto, tem esse interesse. É muito difícil não ver a personagem do Paul Rudd e pensar, isto é o Paul Rudd. Especialmente quando ele está a ser bué shady no início. E tu imaginas o ator a ser irónico, não é? Parece um sketch. Ele tem um sketch que eu acho que é tipo Tim and Eric Show, qualquer coisa assim. E eu sinto que é o mesmo tipo de acting de quando ele faz sketches a gozar, não sei. Sim. Eu acho que ele já, não sei se ele melhorou como ator ou sou eu que simplesmente, não sei se ele está a gozar com as pessoas. É muito estranho, eles põem-no lá à janela, aquilo é um creepy, um gajo creepy qualquer. Ele é bem creepy, Eu achava que ele era tipo. Mas depois é o herói, do filme. Pois, eu achava que eu a certo ponto até achei, isto depois vai ser ele com a máscara. Voltamos ao Scream. Exato. Ele ao início, quando telefonou para a rádio e estava a falar, estava a ser muito estranho, porque ele estava-se a rir, a dizer que o trabalho do Michael ainda não acabou, e tem assim com uma cara como quem... eu quero que ele volte para acabar o que fez. Eu também fiquei ao início confusa com eu acho que isso era a posição dele. Mas eu acho que isso era um jogo propositado que era para confundir também o espectador, percebes? Para nos dar a ideia que era. Lá está, confundiu-me a mim confundiu-me. Eu confesso que quando comecei a ver este filme, eu estava a nível de qualidade, pareceu-me um filme superior ao início, em relação ao anterior. Entretanto, também já estávamos nos anos 90, o filme já começava a ter uma estética um bocadinho diferente do que são os filmes dos anos 90, e eu achava, calma lá, que este filme se calhar vai conseguir aqui dar alguma dignidade à saga, ou pelo menos terminá-la com alguma dignidade. E durante muito tempo, esta era a minha sequela preferida. Era, durante muito tempo. Mas dura muito. Esta minha sensação durou muito pouco, que o filme começa a ficar tão estúpido, tão estúpido a dada altura. Não. Daniel, também já tens mais de 35 aninhos, já era tempo. Claro. Eu só fiquei a pensar que se este filme tivesse sido um bocadinho mais tarde, nós podíamos ter descoberto qual que era o toque do Michael Myers.
o ranking desta última trilogia, que para mim acho que é igual a vosso, que é o 4, 6, 5. O 5 realmente está aqui no meio sem fazer nada. É só mesmo para criar uma ponte entre o 4 e o 6, porque é um filme completamente dispensável. Até porque o fim do quinto é super bizarro, não é? Que é esta personagem nova do Homem Negro, que a gente não tem qualquer investimento emocional, não é? Mas claramente está a tentar indicar qualquer coisa. Vem... tem salva. dinamite, toda a gente tem dinamite nesta terra. Já os rednecks da polícia tinham dinamite. Tenham polícias que tenham pistolas é uma coisa, agora dinamite e rebenta com tudo. Pronto, ok, tudo bem. Mas é um fim assim um bocadinho coisa, até porque tiveste de esperar montes de anos para saber quem é que era o homem e depois ficaste tipo, ok, este gajo, tipo, tiveste de esperar montes de anos porque alguém se lembrou, apareceram os Weinstein que, ok, vamos aqui apostar. Sim, mas olha que eles podiam nem ter pegado nisto, e o 5 ainda seria um filme mais estranho se não tivessem depois feito este. Então encerramos aqui a Thorn Trilogy. Eu sei que o Paulo e vocês também se calhar estão doidinhos para falar nos filmes que vêm a seguir. Claro, vem 2022. Temos que resolver isso, é verdade, sim, para continuarmos aqui caminho. Carla e Guilherme, eu não sei se vocês no episódio anterior vieram na qualidade de podcasters, tinham um podcast, como é que se chamava? Péssima Arte. A Péssima Arte. Sim, os episódios estão lá, funcionam da mesma maneira. Acho que são filmes que vocês também apreciariam. Joias Sim. como Jim Cat ao Cats são basicamente tentarmos ver e comentar ao vivo, ou seja, é uma experiência de comentário como se fosse tipo comentário de realizador. Sim. Enquanto se está a ver os filmes. E depois temos um outro episódio separado a comentar o filme separadamente. Pois é, vocês faziam assim, é isso, tinham um comentário áudio, né? Exato. Da duração do filme. Pronto, então o vosso podcast está em estado dormente, pode ou não regressar, é isso? Sim, por isso é que se chama um podcast, senão era cast, não é? Não é cast. Ajudem-me, por favor. Como é que sai disto? É o Michael Myers. Como é que tu fazes disto? Olha, é isso. Quando menos esperarem, talvez. Não, quando surgir o próximo episódio, vocês vão dar essa explicação. Pode ser, muito bem. Pode ser, um cliffhanger aqui para o podcast também. Pronto, com a maldição de Michael Myers, o franchise voltaria a fechar um capítulo, mas a saga não terminaria aqui. Prometemos voltar para o ano para cobrir o regresso de Jamie Lee Curtis ao franchise. Enquanto esperam ansiosamente por esse episódio, relembro que nos podem e devem acompanhar tanto no YouTube como em podcast, disponível na vossa plataforma de podcasting preferida e nas outras também. Ficamos à espera desses doces de abóbora caseiros na nossa caixa do correio. Lavem-se por baixo, limpem o fogão e não façam muitas travessuras, que já não têm idade para isso. Pronto, ok, lavem-se por baixo, Daniel. Final. Vamos todos ao pão por Deus, pão por Deus, pão por Deus. Vamos todos ao pão por Deus. Silver Shamrock.